Senhores conselheiros presidentes, senhor procurador, senhora secretária, advogados aqui presentes, um bom dia a todos. Inicialmente, eu solicito à secretária Ana Paula que averigue a existência do quórum regimental para fins de instalação da presente sessão, identificando os conselheiros presentes para esta sessão. Bom dia a todos, senhora presidente, senhores vice-presidentes, senhores conselheiros, presidentes, senhoras e senhores conselheiros, doutor André, procurador do Estado, senhores advogados presentes a esta sessão. Para a 21ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, aos 5 dias do mês de agosto de 2021, estão presentes doutora Francisca Marta de Souza, presidente da Câmara Superior. Primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Segundo vice-presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva. Estão presentes os conselheiros presidentes, doutor Francisco Wellington Ávila Pereira e doutor José Augusto Teixeira. Presente o representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, doutor André Gustavo Carreiro Pereira. Presentes os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, Mônica Maria Castelo, Lúcio Flávio Alves, José Willame Falcão de Souza, Leilson Oliveira Cunha, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Felipe Augusto Araújo Muniz, Ricardo Valente Filho, Felipe Pinho da Costa Leitão, Saulo Gonçalves Santos, Robério Fontinelli de Carvalho e Marcos Mota de Paula Cavalcante. Presente, secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Estão presentes os advogados Dr. Carlos Sintra, representante da empresa Aspel Assis Prado, e Dr. Guilherme Macedo, representando a ArcelorMittal Brasil. É só, presidente. Verificado, então, e satisfeito o quórum regimental, dou oficialmente por aberta a presente sessão, informando que, na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários do CONAT, conduzirei, na forma regimental, esta sessão de julgamento da Câmara Superior por videoconferência. Registro que as sessões de julgamento não presencial, por meio de videoconferência, encontram amparo legal nas portarias 145/2017 e 140/2021. A modalidade, então, implementada, resguarda todas as garantias constitucionais das partes no processo administrativo tributário. Ainda de mencionar que, nesta sessão, julgaremos processo com interposição do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103(2) da Lei 15.614, de 2014, que ancora-se nos casos de divergência entre a resolução requerida e outras da mesma Câmara, da Câmara diversa ou da própria Câmara Superior, quando tiver apreciado matéria semelhante. Eu indago a secretária se, dentre as resoluções disponibilizadas aos conselheiros para apreciação, se foi recepcionada alguma sugestão, retificação ou qualquer tipo de alteração nas mesmas. Senhora presidente, foi encaminhada para a homologação a resolução referente ao processo de número 1254/2018, auto de infração 2017-22461, da recorrente Votorantim Cimentos Norte-Nordeste S.A. Conselheiro relator, Robério Fontinelli de Carvalho. Nenhuma sugestão de alteração, presidente. Bom, não havendo nenhuma sugestão de alteração, fica, então, considerada como aprovada no termo da legislação. E com relação à ata de sessão anterior, foi disponibilizada, secretária? Também disponibilizada a ata da 20ª sessão ordinária virtual, nenhuma sugestão de alteração. Ok, então considera-se também aprovado. Continuemos, então, a nossa sessão agora com o julgamento dos processos pautados para o dia de hoje. Anunciando inicialmente o processo de recurso extraordinário 4231/2016, auto de infração 2016-21739, recorrente Aspel Assis Prado Petróleo Limitada, recorrido o Estado do Ceará. É a decisão recorrida da terceira Câmara, corporificada na resolução 167/2018, e a paradigma que, então,
acatada é a 53/2019, que ali pugnou pela improcedência. Com relação a essa segunda paradigma, eu registro aqui até o equívoco que ela está indicada, que ela não foi objeto de análise, porque ela não foi localizada nos nossos sistemas, ok? Então, ela não foi apreciada para fins do recurso extraordinário. Lembrando aqui também conosco, doutor Carlos César Souza Sintra, mais uma vez, seja bem-vinda, e relatora, conselheira do processo, doutora Mônica Maria Castelo, a quem passo a palavra para o relato. Obrigada. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vice-presidentes, conselheiros e conselheiras, secretárias, advogado da parte e demais presentes. Bom dia a todos. O relato da presente acusação fiscal refere-se à inexistência, perda, extravio ou não escrituração do livro de inventário, bem como a não entrega, no prazo previsto, da cópia do inventário de mercadorias levantada em 31 de dezembro do exercício anterior. O contribuinte identificado acima deixou de apresentar o livro e registro de inventário com estoque encerrado no exercício de 2011. Foi aplicada, então, a penalidade prevista no artigo 123, 5E da Lei 12.670/96. Em instância singular, a julgadora entendeu que os argumentos de defesa não foram suficientes para desconstituir a acusação fiscal. No entanto, aplicou a penalidade do 123, 5E da Lei 12.670/96, com a nova redação dada pela Lei 16.258 de 2017, por ser mais benéfica ao contribuinte. Por tal razão, julgou parcial procedente o feito fiscal. Não houve a interposição de reexame necessário. Aqui só fazendo um adendo que pela primeira penalidade, né, do 123.5E da 12.670, era 1% sobre o faturamento, e com a parcial procedência, com a alteração da lei, passou a ser de 1.200 ofícios. Inconformada com a decisão proferida em instância singular, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo a improcedência do auto de infração. A assessoria processual tributária emitiu parecer sugerindo a manutenção da parcial procedência do julgamento singular, posto que o fato do contribuinte não ter apresentado o livro fiscal requisitado leva à conclusão de que o livro de fato não existia ou não foi escriturado. Em decisão colegiada, a terceira Câmara de Recurso Tributário decidiu por maioria de votos pela parcial procedência, conforme voto disposto na Resolução 167 de 2018, dita recorrida. E aqui só um instante, eu peço que venha para ver se eu consigo aqui entrar. Sei que já estava tudo aqui. Só um minuto, por gentileza. Recurso de despacho. Acho que está aqui. A ementa da resolução recorrida, 167 de 2018, da terceira Câmara de Julgamento. Falta de apresentação do livro registro de inventário. O contribuinte, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar o livro registro de inventário com os dados de 31 de 12 de 2011. A nova redação da penalidade é mais benéfica ao contribuinte. Artigos infringidos, o 265 do decreto 24.569/97, penalidade a 123.5E da 12.670, com redação da 16.258 de 17. Recurso ordinário conhecido por decisão unânime e não provido decisão por maioria, em consonância com o parecer da assessoria processual tributária adotada pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Então, visando obter a reforma de decisão prolatada pela terceira Câmara, cujo teor estaria contrariando decisões deste órgão, o contribuinte, então, ingressou com um recurso extraordinário, citando a decisão proferida na Resolução 53, 2000, 2009 ou 2019? Eu coloquei aqui 2019, a presidente falou 2019, eu não confirmei. Dita paradigma, que julgou improcedente a ação fiscal de extravio de livros fiscais de entradas e saídas, por entender se tratar de embaraço à fiscalização. E aqui, na ementa da resolução paradigma 53/2009, ICMS, extravio de livros fiscais, a não entrega dos livros fiscais no prazo fixado no termo de início de fiscalização, não caracteriza o extravio, mas o embaraço à fiscalização, auto de infração julgado improcedente.
reformada por unanimidade de votos, decisão condenatória proferida em primeira instância, consultório conhecido e provido. Então, em despacho, a presidente do CRT entendeu cabível o recurso extraordinário interposto face à divergência de entendimento entre a decisão recorrida e a paradigma, razão pela qual deu provimento ao recurso extraordinário. Senhora presidente, nesse momento é o relato, estou à disposição para os maiores esclarecimentos. Obrigada. Ok. Ouvimos aqui o relato do processo, então eu passo a palavra ao nosso procurador, doutor André, para a sua manifestação. Obrigado, senhora presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da Câmara Superior do CONAT, doutor Sintra, advogado representante da empresa, bom dia a todos. Como ouvimos do relato, trata-se de um recurso extraordinário contra a decisão da terceira Câmara de Julgamento, materializado na resolução número 167 de 2018, suscitando divergência de interpretação com a resolução número 53 de 2009 da primeira Câmara de Julgamento, a qual foi indicado como paradigma no que toca à penalidade aplicada para a infração de falta de apresentação do livro de registro de inventário. O recurso extraordinário, como bem relatado, foi admitido pela presidência do CONAT por entender que houve dissenso de interpretação entre os julgamentos, pois tratariam de matérias coincidentes, já que ambas referem-se à falta de entrega de livros fiscais solicitados no termo de fiscalização, sendo que no julgamento recorrido, a não entrega do livro de registro de inventário ensejou a aplicação da penalidade do artigo 123, inciso 5, a linha E da Lei 2.670, alterada pela Lei 16.258 de 2017. Já na decisão paradigma, se entendeu que a não entrega dos livros de registro de entrada e de registro de saídas de mercadorias solicitadas na ação fiscal não caracterizam o extravio dos livros fiscais, mas sim embaraça a fiscalização. No recurso do contribuinte, no recurso extraordinário, ele alegou os seguintes fundamentos em síntese. Primeiramente, alegou que não houve comportamento lesivo ao erário, alegou ainda que inexiste prova da infração descrita no lançamento, de que a empresa não possui o livro de inventário do exercício fiscalizado, e, por fim, alegou ainda que deveria ser aplicada a penalidade por embaraço à fiscalização, que, segundo ele, seria de 90 ofícios por período. Pois bem, como os senhores sabem, a PGE cabe defender os interesses do Estado do Ceará perante o CONAT e, na hipótese do recurso extraordinário, ela atua como parte, em nome da Fazenda Pública, cabendo-lhe apresentar as contrarrazões ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 25, inciso 3 da Lei 15.614 de 2014. Primeiramente, no entanto, cabe ressaltar que, não obstante o recurso extraordinário no âmbito do CONAT seja um recurso de fundamentação vinculada, com finalidade de unificar a jurisprudência dos órgãos de julgamento colegiado acerca da interpretação da legislação tributária em situações que guardem identidade fática e jurídica, verifica-se que o recurso extraordinário interposto ataca a resolução recorrida, buscando um novo julgamento de questões já apreciadas pelos órgãos de julgamento, o que ensejaria reexame de fatos e provas, o que não é admitido nessa instância recursal. Outro sim, também sem a pretensão de rediscutir a admissibilidade do recurso, mas considerando que esta é a primeira oportunidade que o Estado do Ceará tem para se manifestar sobre o mesmo no processo, bem como para apresentar as premissas fáticas jurídicas que fundamentam as razões para a negativa do provimento ao recurso extraordinário, cumpre evidenciar, com a devida vênia, que verifica-se a existência de divergências fáticas processuais jurídicas que indicam a impossibilidade de se adotar o mesmo entendimento firmado na decisão paradigma. Com efeito, o presente processo trata da não entrega de livro de inventário e o dever de escrituração, conforme dispõe o artigo 160, inciso 9 do regulamento do ICMS do Estado do Ceará, tendo sido aplicada a penalidade específica referente a este livro, prevista no artigo 123, inciso 5, a linha E da Lei 2.670, já com a redação da Lei 16.258, por ser mais benéfica, o que encontra fundamento no disposto no artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN. Já na resolução paradigma, verifica-se que ela trata de livros de registro de entrada e saída de mercadorias, ocasião em que foi aplicada na autuação penalidade diversa daquela aplicada na resolução recorrida, que foi a penalidade do artigo 123, inciso 5, a linha D, da Lei de 12.170,
que trata genericamente de livros fiscais, não trata especificamente do livro de registro de inventário. Portanto, entendemos que a decisão recorrida fundamentou-se em circunstâncias fáticas diversas que não deveriam ser reexaminadas e equiparadas pela Câmara Superior. Ultrapassada essa questão, indo ao que consta no recurso ordinário do contribuinte, quanto ao primeiro argumento aduzido pelo contribuinte, referente à falta de prejuízo ao erário, caso esse argumento venha a ser considerado, uma vez que a referida matéria ela foi trazida no recurso, mas não é tratada na resolução paradigma, deve-se ressaltar apenas que, mesmo que se concluísse nesse sentido, pela ausência de prejuízo, tal constatação não afastaria a responsabilidade pela infração à legislação tributária e, consequentemente, da multa aplicada, conforme exposto no artigo 136 do CTN, como já estou bem assentado na resolução recorrida. Ademais, na matéria meritória, verifique-se na decisão recorrida que foi demonstrado que o contribuinte não cumpriu suas obrigações tributárias acessórias previstas no artigo 260, inciso 9, do regulamento do ICMS, que lhe impõe o dever de possuir e escriturar o livro de registro de inventário na forma determinada no artigo 275 do mesmo regulamento. Também ainda tendo o dever de guardar-lhes esse livro, para a oportuna exibição ao fisco, conforme disposto no artigo 421 do decreto 24.569 de 97. Assim, tendo sido devidamente intimado para apresentar o livro de inventário, o mesmo não foi apresentado no decorrer da ação fiscal. Assim como não foi na impugnação, também no recurso ordinário, ou mesmo por ocasião do presente recurso extraordinário. Já a resolução indicada como paradigma entendeu que a não apresentação dos livros fiscais de registro de entrada e saída, no prazo fixado no termo de início de fiscalização, não comprova o seu extravio, pois poderia ser um artifício utilizado pelo contribuinte para embaraçar a fiscalização, não existindo presunção legal de extravio na referida situação. Outro sim também entendeu a resolução paradigma que o extravio somente se caracteriza quando o próprio contribuinte declara este fato por escrito à autoridade fazendária, pois seria ele o possuidor dos livros. Assim, concluiu afirmando que a situação relatada somente caracterizaria embaraço à fiscalização. Contudo, não se pode olvidar que a norma punitiva do artigo 123, inciso 5, a linha E, da Lei 12.670, de 96, possui diversos núcleos que ensejam a aplicação da penalidade, decorrentes das situações de inexistência, perda ou extravio ou não escrituração do livro de registro de inventário. Conforme a resolução recorrida, foi verificado que a empresa não informou o inventário na DIEF, não tendo apresentado o respectivo livro solicitado na ação fiscal, o que enseja a conclusão de que o referido livro, de fato, não existe ou foi extraviado, ou, se existente em poder do contribuinte, não foi devidamente escriturado. Portanto, pelo princípio da verdade material, bastaria a recorrente apresentar o livro no processo administrativo tributário, ainda que nessa instância recursal excepcional, para elidir a penalidade que lhe foi aplicada, sendo que sua conduta omissiva e persistente no decorrer de todo o processo tributário corrobora com a conclusão de que o livro de inventário ou não existe, ou foi extraviado, ou não foi escriturado, situações estas que, por si só, de maneira autônoma, autorizam a aplicação da penalidade confirmada na resolução recorrida. Não cabe ao fisco produzir prova negativa, pois a existência do livro deve ser provada pelo contribuinte mediante a sua apresentação, pois é ele quem tem o dever de possuí-lo, escriturá-lo e guardá-lo pelo prazo legal para a oportuna apresentação à fiscalização quando solicitado. Destaque a não entrega do livro solicitado na fiscalização enseja a conclusão de que o contribuinte não possui o livro de inventário, pois sua guarda destina-se à apresentação ao fisco, seja porque nunca existiu, seja porque foi perdido ou extraviado, ou mesmo porque não foi escritado pelo contribuinte, quaisquer das situações sujeitas à mesma penalidade. Com devida vênia, ao contrário do que entendeu a resolução paradigma, não se pode exigir, como condição para a caracterização da infração, uma declaração do contribuinte confessando a infração, pois é regra basilar do direito a de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Portanto, o fato em controvérsia e contrário à legislação tributária foi a intimação da recorrente no termo de início da ação fiscal para que apresentasse o livro de registro de inventário em determinado prazo, o que não foi atendido pelo contribuinte. Para a referida conduta infracional, por entender caracterizada a inexistência do referido livro, foi sugerido pelo autuante a penalidade específica do artigo 123, inciso 5, a linha E da Lei 2.170, conforme lhe compete nos termos do artigo 142 do CTN,
por entender que a não entrega do livro do registro inventário solicitado na ação fiscal configura as condutas previstas na norma punitiva, o que foi confirmado pelo julgador de primeira instância e também pelo julgador de segunda instância, conforme resolução recorrida. No entanto, caso o julgador da instância recursal entendesse que a aplicação da referida penalidade seria inadequada para a conduta infracional, não lhe caberia desconsiderar a existência da infração cometida, por não concordar com a penalidade proposta pelo autuante, mas sim proceder à aplicação da penalidade que entendesse cabível para a referida situação fática infracional que é em controvérsia nesses autos, não havendo que se falar em punição por presunção ou mesmo em procedência do auto de infração. Por outro lado, de fato, além da conclusão a que chegou a resolução recorrida, e considerando o disposto no artigo 815 e seguintes do decreto 24.569/97, a recusa do contribuinte de apresentação de livro necessário à ação fiscal solicitado mediante intimação escrita também pode caracterizar o embaraço à fiscalização. Assim, havendo uma penalidade específica para esta situação, justamente aquela relatada no auto de infração e nas informações suplementares, não pode ser deixada de ser aplicada ao contribuinte infrator pelo simples fato de não ter sido aquela proposta pelo autuante e por não ter havido reenquadramento pelos julgadores anteriores que atuaram no processo. Corroborando com a referida constatação, verifica-se que a própria recorrente reconheceu em seu recurso extraordinário que a conduta que lhe foi imputada no auto de infração configura a infração à legislação tributária, mas caracterizando-se como embaraço à fiscalização. Tanto é que solicita o reenquadramento da penalidade compatível com esta conclusão. Por estas razões, não se poderia adotar a conclusão da resolução paradigma no sentido da improcedência da autuação, sendo possível o julgamento de parcial procedência para o reenquadramento da penalidade específica, caso se entenda como embaraço à fiscalização, que é aquela prevista no artigo 123, inciso 8, a linha C da Lei 2.670, que atualmente, já alterada pela Lei 16.258 de 2017, né, mais benéfica, ela é no valor de 900 do FIS, o que estaria amparado, inclusive, no disposto no artigo 84, parágrafo 7º da Lei 15.614 de 2014, que é a lei do CONAT. Referido entendimento, inclusive, reflete a atual jurisprudência administrativa do CONAT, citando-se como exemplo aqui a recente resolução 146 de 2020, da primeira Câmara de Julgamento, mesmo órgão julgador da resolução paradigma. Pode-se citar ainda as resoluções 219 de 2019 e 98 de 2019, ambas da segunda Câmara de Julgamento. Diante do exposto, o Estado do Ceará, através do seu representante legal, requer a esta egrégia Câmara Superior do CONAT que seja negado provimento ao recurso ordinário, mantendo-se inalterada a resolução recorrida. Subsidiariamente, caso não se entenda adequada a penalidade aplicada pela resolução recorrida para a conduta infracional relatada na auto-infração, entendendo-se que a não apresentação do livro de registro de inventário solicitado no termo de início caracteriza como embaraço à fiscalização, que seja dado apenas parcial provimento ao recurso para reenquadrar a penalidade aplicada para aquela prevista no artigo 123, inciso 8º, a linha C da Lei 12.670 de 96, alterada pela Lei 16.258 de 2017, que é no importe de 900 ofícios. São essas considerações do Estado, senhora presidente e senhores conselheiros, e caso surjam novas questões no decorrer dos debates ou na sustentação oral da recorrente, a Procuradoria se resguarda o direito de se manifestar posteriormente. Obrigado. Ouvido aqui o representante do Estado, vamos aqui ouvir agora o representante da parte, doutor Carlos Sintra. Excelentíssima senhora presidente, nobre procurador, ilustre conselheira relatora, distintos conselheiros, presidentes de outras câmaras também que se fazem presentes, senhora secretária, colega Guilherme, que vai sustentar em seguida. Muito bom dia a todos. Renovo aqui meu contentamento de estar com os senhores, sabendo que todos estão com a saúde perfeitamente em dia. Enfim, eu vou ser objetivo, presidente, porque parece que a questão aqui não enseja maiores dificuldades. Recurso extraordinário se presta, sim, a permitir que o órgão busque uma uniformização, uma padronização com relação a julgados. A decisão de segunda instância recorrida, proferida pela Câmara recorrida, fala em falta de apresentação de livro. Que tipo de livro? Livro de registro de inventário. A decisão paradigma
evidencia que a não entrega de livro, que é o que diz a paradigma, falta de entrega do livro registro de inventário. E é preciso que se diga, a propósito, que essa foi a acusação do agente. O agente, no corpo, quando ele vai esclarecer, porque o tipo infracional, senhores, ele contempla um conjunto de situações. Mas no corpo do relato da infração, o autuante, com meridiana clareza, diz: o contribuinte identificado acima, ao ser notificado para entrega de livros fiscais e contábeis, deixou de apresentar o livro de inventário escriturado como de estoque encerrado no ano de 2011. Ele está dizendo: olha, o senhor não me entregou o livro de inventário. A partir daí, ele presumiu, com base no tipo indicado por ele, que ocorreu, eu só imagino, ou não existe ou foi perdido, ou houve extravio. Eu me sinto autorizado a inferir essa conclusão procedida pelo agente, escrita por ele. Na informação complementar, ele confirma isso. A decisão de segunda instância vai nessa direção e, ao nosso sentir, tendo como referência a decisão paradigma colacionada, a não entrega não é hipótese de inexistência ou extravio. Eu posso não entregar porque eu não localizei, eu posso não entregar por razões as mais diversas que não necessariamente extravio e inexistência. E foi isso que expressamente consignou a resolução paradigma. Eu estava tentando ver se localizava aqui, mas não vou consumir tempo nisso. Tá certo? O voto. Localizei. Tá certo? O voto, na resolução paradigma, se eu não me engano, deixa eu confirmar se é essa daqui mesmo, é 4. O relator diz: não existe presunção legal de que a não entrega de livros no prazo estabelecido caracteriza o seu extravio. Para que tal fato se configure, é necessário que o contribuinte declare este fato por escrito à autoridade, já que somente ele, na qualidade de possuidor, é quem pode afirmar se os livros foram ou não extraviados. Ao meu sentir, esse é o critério que deve informar situações tais como a que ora se examina. Eu não vou, presidente, adentrar em questão fática, não. Me chamou a atenção porque no termo de início, nem sempre a parte não disponibiliza toda a documentação que ela recebe. Mas no termo de início, eu não identifiquei, presidente, a solicitação do livro de inventário. Eu identifiquei a solicitação de cópia dos inventários de 10 e 11. Eu não vi no termo de início 07780. Eu não vou adentrar isso não, presidente. Não vou, tá certo? Parece que o processo, a solução que os distintos conselheiros irão debater, eu estou ansioso para ouvir os debates, é isso. No curso de uma ação fiscal, não entregar um livro autoriza supor que ocorreu extravio à perda? Ao meu sentido, não. A decisão paradigma aduz a uma improcedência. Daí porque parece que é pertinente. Mas não vejo nenhum problema, tá certo? E nisso eu vou aproveitar o que, ao final, colocou o distinto procurador, em se entender que é caso de embaraço e a penalidade de embaraço, em concreto, for inferior à penalidade aplicada, que se aplique essa penalidade. Embora, de rigor, a decisão paradigma tenha decidido, e parece-me que é digno de reflexão essa observação do relator, segundo a qual não há presunção de que a não entrega significa extravio. Então, senhora presidente, com a objetividade que a presente questão exige, ao nosso sentir, sim de se dar provimento ao presente recurso extraordinário para aplicar a decisão paradigma e ou para
na hipótese de se entender que é o caso de aplicar, de infligir alguma sanção, tá certo? Se caso a sanção de extravio em concreto, aplicando ao ofício do período, for inferior a que seja culminada, que se aplique essa sanção expressamente aludida pelo distinto procurador. Por enquanto, senhor presidente, hoje ninguém vai reclamar que eu extrapolei tempo. Por enquanto, são as nossas razões, renovando a minha alegria de rever todos os senhores, porque eu tenho a mais excelsa admiração, estima e respeito pessoal e profissional. Nós vamos aqui aguardar a manifestação do egrégio Conselho Pleno. Se por ocasião dos debates surgir alguma questão fática que eu digo para esclarecer, algum conselheiro traga a parte, queria só a oportunidade para esclarecer pontualmente se a distinta presidente julgar que isso pode auxiliar no desfecho da presente questão. São as nossas razões, muito obrigado. Vamos aguardar, então, a manifestação do egrégio Conselho Pleno. Obrigado, senhores. Ok. Ouvido aqui as partes, vamos iniciar os debates. Conselheiros, quem deseja manifestar-se inicialmente? Presidente. Doutor Lúcio, seguida a doutora Mônica Castelo. Se a doutora Mônica quiser começar como relatora, eu não faço questão, não. Pode ir. Doutora Mônica. Sim, obrigada, doutor Lúcio, obrigado. Bom dia a todos novamente. Na realidade, assim, é mais para iniciar o debate propriamente dito, né? Vou fazer a leitura novamente. Inclusive, assim, na infração originária, né, que foi da 12.670, o artigo 123, aqui, 5, que diz o seguinte: inexistência, perda, extravio ou não escrituração do livro registro de inventário, bem como a não entrega no prazo previsto da cópia de inventário de mercadorias, levantado em 31 de dezembro do exercício anterior, multa equivalente a 1%. Essa foi a infração originária, né, que posteriormente sofreu alteração pela 12.670 por ser mais benéfico ao contribuinte. Eu entendo o seguinte, que realmente o contribuinte ele foi solicitado as cópias do inventário, como bem colocado aqui, né, que diz aqui a não entrega no prazo previsto da cópia de inventário de mercadorias. Foi solicitado e não foi entregue. É uma presunção, obviamente, que cabe ser desconstituída, no caso, pelo contribuinte, caso ele tenha o livro. É uma questão simples de se resolver. É uma presunção, obviamente, que ele não entregando, você pode, nesse tipo de infração, tem várias possibilidades, que nos enseja a inferir, realmente a presumir que, ao deixar de apresentar, uma dessas hipóteses aqui se configurou. Mas o que está bem claro é a não entrega. Ele realmente não entregou. Quando a gente verifica a DF do contribuinte, não existe a entrega do inventário. Né? Até agora, se a gente entrar na DF do contribuinte referente a esse exercício, a gente vê que realmente o contribuinte não entregou. Então, eu entendo que o tipo está totalmente descrito na infração e que foi realmente o que aconteceu. E o contribuinte ele teve diversas oportunidades, né, durante a própria fiscalização, na impugnação, em todos os seus momentos recursais, de apresentar. E isso aí ensejaria o fim, realmente, a improcedência da autuação. Posteriormente, né, com o advento da nova lei, que a penalidade veio ser mais benéfica. Eu não estou vendo a iniciante. Como? Não, desculpe aqui, procurando o artigo aqui. Desculpe, doutora Mônica. Sem problema. Então, com a nova redação, veio a inexistência, perda, extravio na escrituração do inventário de mercadoria, no livro de inventário, inclusive o seu não registro na DF ou na escrituração fiscal digital no prazo previsto. Realmente, como eu acabei de dizer, não houve a escrituração. Então, assim, o fato do contribuinte não ter escriturado, não ter apresentado, obviamente, que seja a aplicação dessa penalidade específica. Eu entendo que embaraça a fiscalização é uma outra coisa completamente diferente. É algo assim, é quando o contribuinte ele coloca no curso da ação fiscal dificuldade na apresentação, no desenvolver da ação fiscal. São situações completamente diferentes. Inclusive, o auto de embaraço à fiscalização, ele é o único auto que não encerra uma fiscalização.
Você pode emitir um auto de embaraço no curso de uma ação fiscal e essa ação fiscal ela continua até o seu prazo final. É completamente diferente de um auto de infração, que no caso da inexistência de um livro, ela encerra uma fiscalização. Então, são coisas, eu entendo que são realmente situações completamente diferentes, momentos diferentes, né? E além de todas essas argumentações que eu trouxe aqui para a nossa reflexão, eu entendo que realmente essa é a penalidade específica para o caso em questão. É isso, senhores, por enquanto, a minha manifestação nesse sentido. Ok. Na forma solicitada, doutor Lúcio, em seguida, doutor Ricardo. Presidente, bom dia a todos, doutor Cíntia, doutor André, da PGE. Presidente, eu vou ser bem objetivo, acho que essa questão, o CONAT, a gente já se deparou, né, com várias situações, acho que quem foi julgador aqui no CONAT já viu essa questão do embaraço e do extravio. Mas eu vou trazer aqui para os colegas uma questão que eu acho importante a gente analisar. A Lei 16.258, de 2017, ela houve alterações na tipificação de várias condutas, né? E de embaraço, que era o 8, né, o 8C, ela era o seguinte, a original, era embaraçar, dificultar ou impedir a ação fiscal por qualquer meio, por forma, multa equivalente a 1.800 sulfídicas, era tudo junto, era embaraçar, tinha várias condutas, dificultar ou impedir. Atual, na nova redação do inciso 8º-C, ela faz um desmembramento que eu acho que é importante para os conselheiros para a gente discutir essa questão, né? Ela diz o seguinte, o C ficou assim agora, embaraçar a ação fiscal quando decorrente da não entrega de livros ou documentos fiscais nos prazos previstos na legislação previamente solicitado pela agente do fisco. Eu acho que aqui o legislador ele veio trazer uma definição de embaraço. É tanto que ele deixou embaixo, ele desmembrou, ele deixou o C1, resistir ou impedir a ação fiscal por qualquer meio ou forma, né? Então, a gente tinha, na nossa legislação, tem lá a definição do que é extravio, já existe lá. É outro problema também que foi colocado durante muito tempo, que não consta os livros, né? Quando tem lá a definição de extravio, que a gente pode observar lá, né? Aquela desaparecimento por qualquer meio, né? Aí fala documento, selo, formulário contínuo, mas não tem a questão do livro. Isso aí foi uma época que né, o pessoal se deparou com essa questão porque não tinha. E tanto agora também, quando foi criada agora a questão do extravio, pagamento por dar e sem um auto de infração, não consta o livro também. Ficou de fora, ficou o selo, formulário contínuo e documentos fiscais. Então, eu trago, né, essa questão, porque eu acho que é importante essa decisão. A gente observando lá a questão da decisão citada pelo doutor Cinta, da primeira Câmara, né, de 2009, mas ela tem várias questões que perpassam aí que a gente deve analisar. Primeira questão, o jogador colocou lá, a gente sabe que presunção tem que ser por lei, não existe presunção, aquela presunção do homem comum é uma presunção né, comum, mas a presunção da que a gente trabalha aqui juridicamente, né, é uma presunção legal, né? E eu realmente eu não conheço na legislação que tem essa questão. Eu estava até procurando aqui, acho que na nossa legislação passada do contencioso, da intimação, consegui assim, quando você pedir, foi intimado o contribuinte para apresentar documentos, aí tinha uma presunção dizendo que ele não apresentasse o que ele estava se pedindo era verdadeiro, né? Está na nossa lei do contencioso, na parte processual, mas no procedimento, né? Então, outro ponto que eu acho importante trazer aqui é a questão de você mudar de uma tipificação, o autor colocou ou embaraço ou extravio, você mudar durante o curso do processo mudar. Isso aí eu tenho, né, na minha convicção, no meu entendimento, eu acho que não se permite isso. Ou você se você tem a liberdade, o julgador, o autuante realmente nessa situação, ele pode colocar extravio ou embaraço, mas uma vez colocado, nós temos que julgar aquela infração que foi o motivo da autuação, aquele que se chama a motivação da autuação, o objeto da autuação. Eu desqualificar para embaraço ou para outra questão, então eu realmente não vejo. E um ponto trazido aí pelo doutor André, eu acho que aqui esse ponto eu vejo como nexo de identidade. Até é importante, eu fiz uma pesquisa ontem, presidente conselheiro, de 2018 para cá, não encontrei realmente essa questão posta na Câmara Superior. Existiu uma decisão que a gente teve, parece que em 2019 ou foi 2020, que era só a questão era um extravio, a questão dos documentos só, a questão se era por documento, era aquela questão, né, que foi colocada só isso aí, mas essa questão especificamente aqui, né, eu não encontrei. Então, eu acho importante essa decisão, não é pelo valor, mas pela matéria, né? Aquela ponto foi colocado que a pergunta que a gente faz é o seguinte, a problemática é essa. Uma vez feito um termo de início, pedindo o documento, a não entrega pelo contribuinte,
Isso é extravio ou embaraço? Pela leitura que eu faço aqui, eu peço ao senhor também para fazer a leitura do artigo 8.6. Hoje, se for hoje, o autuante, eu acho que ele tem que fazer a não entrega é embaraço, porque a própria definição o legislador já deu. Quando o embaraço da ação fiscal, quando da não entrega de livro ou documentos fiscais nos prazos previstos na legislação previamente solicitado pelo agente do fisco. Então, presidente, as considerações iniciais eram essas, né? Outro ponto também que foi colocado aí, a questão da paradigma, da recorrida de você colocar o meu termo, acho que o contencioso aqui em Câmara Superior, a gente já vem decidindo que isso aí, no meu entendimento, né, entender diferente, não é permitido, a gente tem que ficar realmente entre as duas situações, e a gente está criando uma terceira via, que não é a previsão do recurso extraordinário. O recurso extraordinário é justamente para unificar, e nós já estamos criando uma coisa que não estamos unificando, estamos criando uma terceira solução. Então, eu acho que é manter a decisão ou a improcedência nos termos, né, pedido pela parte, né, mas a minha análise, presidente, inicial é essa daí, presidente. Ok. O próximo inscrito, doutor Ricardo Valente. Obrigado, presidente. Presidente, analisando os autos, eu concordo com a fala do conselheiro Lúcio. Doutor Lúcio é sempre muito tranquilo, porque ele faz um estudo aprofundado de todos os processos e fica mais fácil a compreensão para os conselheiros poderem decidir sobre a matéria e sobre a questão imposta relativo a fatos e legislação estadual tributária. Então fica muito fácil da gente decidir após a interpretação do doutor Lúcio. Eu apenas queria chamar a atenção, doutor Lúcio, aqui, que o fato realmente é esse. Ou a gente mantém ou a gente vai pela improcedência, tá certo? Mas é interessante que a gente traga onde tudo começou. E tudo começou lá na lavratura do auto de infração. E o relato, doutor Lúcio, que foi feito na lavratura do auto de infração, o relato procedido, foi que o autuante, ele disse no relato que o livro não foi entregue. E a partir desse, abre aspas, livro não foi entregue, é que foi procedida com a autuação e a capitulação escolhida por ele. Entendo eu que é por esse motivo que a parte, por meio do seu representante legal, advogado, vem de maneira nobre proceder com a sua sustentação oral nesta casa, trazendo o entendimento dessa forma de que tudo se iniciou com a lavratura do auto de infração, onde o autuante, no seu relato, ele levanta que o livro não foi entregue. E se o livro não foi entregue, e é por aquele motivo do livro não ser entregue, que ele procedeu com a lavratura daquele auto de infração. Pelo menos ele próprio autuante utiliza isso no seu relato da infração. Então, eu queria chamar a atenção somente sobre isso, doutor Lúcio, que me chamou a atenção quando eu fui analisar os autos, e assiste razão sim o que a parte pede, a partir de um relato constante na lavratura do auto de infração, relato esse procedido pelo próprio autuante. Então, entendo que assiste razão, pedido da parte. Não estou dizendo que vou votar como a parte está colocando. Entendo também como o senhor colocou, da questão de manter a decisão ou ir pela improcedência. É muito razoável. Mas eu tô aqui com os olhos de julgador, entendendo o porquê que a parte trouxe essa defesa de maneira oral. Creio eu que a parte tenha trazido isso pelo mesmo entendimento que eu acabei de ter quando eu vi o relato da infração. O doutor Sintra, ele pode explicar isso melhor se eu estou entendendo da mesma forma que ele. Porque pelo que eu vi a sustentação oral do advogado doutor Sintra, e quando eu li o relato da infração, foi daí que eu entendi o porquê da sustentação oral do doutor Sintra nesse sentido. Obrigado, presidente. Vamos continuar agora aqui os debates. Doutor Leilson Oliveira. Tá sem som, Leilson.
Senhora presidente, renovo os votos de bom dia aqui a todos os colegas, à Procuradoria do Estado, ao doutor Carlos Sintra, que aqui se encontra. Presidente, o doutor Lúcio ele trouxe uma coisa bem interessante, a questão realmente da nova descrição do que seria embaraço, no que diz respeito à inovação trazida pela Lei 16.258/2017. Houve uma especificação, sim, de dizer que a não entrega dos livros, documentos fiscais, agora é embaraço. Não que só, isso não significa dizer que embaraço é somente isso, né? Mas ele está dizendo claramente agora que, quando decorrer não entrega de livros fiscais, de livros ou documentos fiscais previstos na legislação, se dará, no caso de embaraço de fiscalização, apenando agora com 900 ofícios, e não mais aquela regra geral de 1.800 ofícios, que era antigamente, né, na primeira autuação, dobrando na segunda autuação. Nós temos que fazer aqui uma separação de logo. É o seguinte: primeiro, o doutor Lúcio também colocou muito claro, né, nós temos aqui, na via estreita do recurso extraordinário, não há como se aplicar retroativamente esse dispositivo legal. Se na Câmara, sim, possível a aplicação na Câmara recorrida, né, a aplicação, se à época do julgamento presente essa alteração legislativa, a aplicação aqui de forma retroativa em benefício do contribuinte. Então, bem fixado o objeto aqui é de que nós temos duas decisões, ou de improcedência ou de parcial procedência, como disse também o doutor Ricardo, para decidir. Eu, quando analisei as duas resoluções e os votos, eu verifiquei, particularmente, presidente, eu tinha até uma certa compreensão de que nem poderia ter sido admitido este recurso, mas admitido já está. Por que eu acho que não deveria ser admitido o recurso? Em razão de que as duas acusações são absolutamente diferentes. Nós temos na acusação da autuação, que é recorrida, a resolução recorrida, é de não entrega. A não entrega do livro, inventário, está lá descrito como um dos tipos. Os tipos são os 4, como disse a conselheira Mônica: é inexistência, é perda, é extravio e a não entrega. Essa não entrega, ela ficou caracterizada 3 vezes. Por que 3 vezes? Primeiro, que o inventário não foi entregue na DIEF. Primeiro caso. Segundo, o contribuinte ele tinha o dever, à época, de entregar no órgão local de sua inscrição, no mês de fevereiro, a cópia dos inventários escriturados no livro de inventário. Também não fez. Então, você tem 2 aqui. Terceiro aspecto. Verificando que não tinha sido entregue o inventário na DIEF, que não tinha sido entregue a cópia do inventário no órgão local, foi requisitado em termo inicial. O termo inicial também não foi adimplido essa conduta devida, que é obrigatória pelo contribuinte. Então, você tem, ao mesmo tempo, 3 fatores que resultaram na não entrega do documento, do livro de inventário, ou da cópia do inventário, ou o inventário emitir, informar no arquivo eletrônico da DIEF o inventário. Então, essas três obrigações, nenhuma delas foram adimplidas pelo contribuinte. Esse é o primeiro fato, né? O segundo fato é de que, na acusação fiscal que se trouxe como paradigma, é evidente claramente que a acusação foi de extravio. Ora, você tem um tipo de extravio sendo admitido aqui para contrapor a ideia de não entrega. Não me parecia cabível essa admissão, mas eu fiz esse registro para demonstrar claramente que foi-se utilizado um tipo penal na decisão paradigma para contrapor outro tipo penal na decisão recorrida. Mas, admitido está o recurso, nós temos que enfrentar essa matéria. Bom, nesse caso, me parece assistir razão à autuante, à decisão recorrida,
porque claramente, como eu disse, por 3 vezes o contribuinte inadimpliu com a obrigação de entrega desses inventários, né? Por outro lado, também é bom que se tenha presente que a época da não entrega do inventário, a multa era de 1.800 UFIs. Não me parece razoável, para a época, se atribuir, o contribuinte defender a argumentação de que é extravio, porque se fosse extravio, eu estou falando aqui na via estreita do recurso extraordinário, não se impondo aqui observação de aplicação retroativa das 900 UFIs, aqui se está se discutindo se é extravio, o extravio à época era 1.800 UFIs, e o contribuinte, me parece que não estaria numa conduta razoável, como argumento de defesa, querer que fosse apenado com 1.800 UFIs, em vez de 1.200 UFIs, que é como foi feita a autuação pela não entrega. Então, você tem contribuinte pedindo que fosse apenado com 1.800 UFIs em relação a 1.200 UFIs, não me parece também razoável esse tipo de argumento. O próprio contribuinte pedindo que se aumentasse a sua própria pena, dentro dessa via estreita aqui do recurso extraordinário, né? Já que se quer caracterizar isso como extravio. Bom, diante disso, presidente, me parece que não assiste razão a recorrente, porquanto ficou caracterizada por 3 vezes a conduta de não entrega, está bastante configurada a materialização dessa não entrega e a acusação é de não entrega, não há que se falar aqui em presunção, foi falado aqui em presunção por algumas pessoas, em nenhum momento o autuante ou a resolução trouxe a ideia de presunção, que ele disse que foi um dos 4 tipos penais que foi violado. Qual foi esse tipo penal? O de não entrega. É isso que está se tratando aqui, não está se tratando de nenhuma presunção. Para tratar de alguma... Existem decisões no âmbito do contencioso administrativo tributário que dizia até que, se não entregar, presume-se a inexistência do inventário, né? Não o extravio. A inexistência do inventário. Nós temos várias decisões nesse sentido aqui, algumas, inclusive, da minha Câmara, né? Quando eu estava na primeira ou também na segunda Câmara, e essa inexistência e essas decisões de inexistências, elas são normas complementares, essas decisões, por causa do artigo 100 do próprio CTN, que diz que as decisões de órgão colegiado passam a ser normas, né, complementares à legislação tributária. Então, para essas decisões de que não entregando o inventário, havia uma presunção de inexistência, e a presunção é de inexistência, e sim, poderia ser aplicado à época no julgamento, mas o julgamento, em nenhum momento, nem a acusação fiscal também assim o fez, não trouxe a ideia de presunção. Isso foi claramente, olha, não entregou, não estava na DIEF, não estava nos órgãos locais, a cópia do inventário lá, e tampouco foi apresentada aqui no tempo de início, quando eu pedi. Então, presidente, não me parece cabível as argumentações, como as vem o doutor Carlos Sintra, sempre muito enfático nas suas colocações, mas não me parece possível de acolhimento tais argumentações trazidas pela parte. Ok, doutor Leilson e seus conselheiros, eu não gosto muito de falar por ocasião dos julgados, mas eu queria fazer só uma pequena observação aqui com relação a essa admissibilidade. Logicamente que o processo está admitido, na forma e na competência da legislação, e dele nós aqui estamos cuidando. Mas eu queria fazer menção, doutor Leilson, que do acervo total do processo, chega-se à conclusão que a parte não está trazendo a paradigma pedindo extravio, certo? A tese da parte aqui, que é nesse sentido que foi acolhido, é de dizer que existe uma tipificação própria para a não entrega dos livros fiscais. Então, essa infração aqui, tanto faz ela ser de extravio,
ou se fosse uma outra que fizesse menção a essa parte, a esse conteúdo, é isso que foi aproveitado para a admissibilidade do recurso. Sem grandes delongas, somente com relação a isso. E com relação à questão de presunção, porque o próprio parecer da assessoria, que foi acatado no julgamento, ele traz uma parte que ele deixa bem claro nessa questão. Ora, se verdadeira a alegação da autuada, por que ela não apresentou os livros nas vezes em que se manifestou nos autos? Tal postura nos leva a concluir que o livro, de fato, não existia, ou se existia, não foi escriturado. Então, analisando com bem vagar esse processo, me desculpe me manifestar, chega-se à conclusão que houve, sim, uma presunção, ok? Todavia, a infração e do que a parte se defendeu, o contribuinte deixou de apresentar o livro de inventário. Em síntese, a admissibilidade, ela se deu com relação à não entrega dos livros fiscais no prazo. É a mesma conduta infracional aqui trazida? Foi nesse sentido. Continuando os debates, por favor. Quem gostaria de falar? Presidente, eu já falei, mas eu vou colocar algumas questões aqui, porque eu acho importante essa discussão. O primeiro ponto que eu tinha anotado aqui é interessante observar que as duas autuações, todas de extravio, apenas a paradigma que entendeu que não era o extravio, sim o embaraço, mas as duas, né, tratam dessa questão. Um ponto trazido aí pelo doutor Leilson é interessante, né, e eu não tinha nem colocado isso aí, doutor Leilson, mas eu acho a questão da retroatividade. É lógico que ninguém vai aplicar, todos nós sabemos que não devemos aplicar uma lei, né, que foi, surgiu posteriormente a um auto de infração lavrado, né, bem anterior. Mas aqui o legislador ele dá uma sinalização. Antes não tinha essa definição, agora nós temos uma definição clara, né, dizendo que nessa situação, né, de que eu acho que o ponto central aí, volta de novo, é essa questão. Né, eu queria até pedir à relatora para ela ver que o doutor Leilson colocou aí, a relatora, que são 3 situações, mas a motivação do auto foi o pedido do termo de início. Ele fez o termo de início, pediu, ele não entregou, ele considerou, como no caso, como extravio. As outras situações, ele podia até ter feito esse auto sem colocar isso aí. Podia ter feito, ele não está informado na dia sem precisar. Mas eu queria chamar a atenção nesse ponto, né? O ponto central, desde o começo, eu também tive essa percepção da questão do recurso extraordinário, que, no meu entender, com todo respeito a quem entender de forma diferente, está bem dentro do nexo. A questão é essa, a questão posta, bem simples, a pergunta é essa. Uma vez constatado através do pedido, do termo de intimação, do termo de início, um documento, seja ele livro de entrada, saída, inventário, a não entrega é extravio ou é embaraço? Pela legislação atual, acho que não tem dúvida que foi definido que se trata de embaraço. Né? Ninguém vai aplicar essa legislação, mas nós temos uma sinalização de uma coisa que não tinha antes. Né? Antes tinha só embaraço, dificultar, impedir, ninguém ficava aquela questão de embaraço, o que é? Até o próprio artigo 815, quando ele vai falar da questão da entrega mediante intimação, ele fala, mediante intimação será entregue livro, documento, tal, ou embaraço, né? Quer dizer, que ele considera embaraço, que é a situação como se fosse o próprio embaraço, essa não entrega, e agora veio definido. Então, eu acho que, com todo respeito, né, o ponto é esse aí, a Câmara Superior tem autonomia para decidir essa questão, né? Eu queria ouvir mais outros colegas sobre essa questão. Né? Não é questão de aplicar retroativamente, é uma sinalização de que nessa situação se torna assim um embaraço. Né? Por ele ter pedido e a motivação da autuação foi essa, não entregou, né, lavrou o auto. Ok. E me permita novamente, doutor Lúcio e demais conselheiros, que no tocante ao recurso extraordinário, o que nós vamos analisar aqui, como nós sempre fizemos nesse conselho, é exatamente nos limites da paradigma. É a parcial procedência que lá está, ou a improcedência, porque a conduta infracional é outra. Aí o conselheiro faça o seu juízo de valor. Se está entendendo que a conduta infracional é outra, porque trouxe lá a nova legislação, a mudança no embaraço, ou porque desde o início já era embaraço, aí é um outro ponto. Continuemos aqui os debates ouvindo o doutor William. Obrigado, senhor presidente. Assunto muito interessante. Assim, senhor presidente, todos falaram já aí de presunção, né? De fato, e a presunção legal, né? Quanto à presunção legal, realmente não alcanço na legislação essa questão da presunção legal, não. Mas o que se vê, há muito tempo que a gente se vê, é que lá o
termo, dá o prazo, o contribuinte não apresentou, aí diz que extraviou. Isso é comum. Todos já pegaram autos de infração, já julgaram autos dessa natureza. Agora, tem uma coisa que não é comum e que não é nada novo na legislação, que eu, pessoalmente, o tempo todo que eu estou na Cefaz, nesses quase 30 anos, nunca vi um caso dessa natureza. O que é que diz? No 8C1, ele faz sem prejuízo dos procedimentos previstos no artigo 83 e 84 desta lei. O que é que diz o artigo 83? Eu não vou nem ler o dispositivo colocado, vou ler, que ele é muito antigo, é de 2000, certo? Diz assim: a recusa por parte do contribuinte ou responsável da apresentação de livros, documentos, papéis, equipamentos e arquivos eletrônicos necessários à ação fiscal ensejará ao agente do fisco o lacre dos móveis, onde presumivelmente se encontram tais elementos, exigindo-se, para tanto, lavratura do termo com indicação dos motivos que levaram a esse procedimento, do qual será entregue uma cópia ao contribuinte ou responsável. Parágrafo único. Atenção para o parágrafo único. Configurada a hipótese prevista neste artigo, o setor competente da Cefaz providenciará de imediato, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, medidas judiciais com vistas à exibição dos livros, documentos, papéis e arquivos eletrônicos obtidos, vírgula, atenção, sem prejuízo da lavratura de auto de infração por embaraço à fiscalização. Então, o próprio artigo tem a penalidade, que não entregou é embaraço, ou, aliás, é falta de entrega do livro, e tem o artigo da lei, 83, e o parágrafo único, que diz, não entregou, se recusou a entregar aquilo ali, intimado, se recusou a entregar, faz todo esse procedimento que eu, desta data, não conheci e nunca vi num processo nenhum procedimento desse, porque é até muito trabalhoso, não resta dúvida, mas que diz que é sem prejuízo da lavratura do auto por embaraço. E é isso que nós estamos discutindo agora. Ele não entregar, pode fazer de imediato a falta de... Ele ser intimado e não entregar, faz de imediato por deixar de entregar, o contribuinte extraviou, ou faz todo esse procedimento e faz auto de embaraço, como o doutor Luiz já disse, na legislação anterior tinha 2 autos, fazia o primeiro, se recusou, faz o segundo, né? E, atualmente, não vejo nenhuma diferença. O C faz um auto, né, de embaraço por 900 UFIs, e o C1 faz um segundo auto de embaraço por 1.800 UFIs. E aí, a partir do segundo auto, na atual legislação, é que vai para os procedimentos que eu acabei de ler. Então, fica aí. Eu não estou causando dúvida nenhuma, só estou mostrando que essa questão é antiga e, pela redação do parágrafo 1 do artigo 83, o procedimento primeiro seria o embaraço à fiscalização. É isso que eu estou entendendo. Agora, nós, ao longo desse tempo, estamos acostumados que fez o termo, não entregou, deixar de entregar o livro. Já a resolução paradigma está mostrando que não é. Seria que fazer um auto de embaraço, né? Não entrou em mais detalhes, auto de embaraço. Ok. Vamos aqui ouvir o doutor Leilson. É isso. Desculpe, doutor Will, não terminou? Desculpe. Terminei, sempre. Ok. Doutor Leilson. Presidente, eu estava pesquisando aqui esse auto de infração, mas aí o doutor William trouxe essa questão do artigo 83, e o doutor William, ele nunca foi aplicado. Por quê? Porque isso é norma de conteúdo que não tem aplicação. Veja só, a própria redação do artigo 83, ela, no meu entendimento, se torna absurda. Por quê? Porque diz que você tem que ir junto ao contribuinte e lacrar os móveis onde presumidamente se encontra os livros de inventário. Tem cabimento um negócio desse? Como é que um agente do fisco, em qualquer atividade
que não seja aquelas que você faz com a polícia do lado, com o Ministério Público. É aí que deve ser interpretado esse dispositivo, doutor William, doutor Luz, é para esses tipos de situação, a situação normal, que se dá o termo de início de fiscalização para o contribuinte não entrega a documentação, e você se dirigir à empresa do contribuinte, primeiro você tem que ter mandado judicial. Como é que você vai entrar na empresa do contribuinte e dizer, olha, você não entregou os livros, na época que eram os livros físicos, então, aí eu tenho que ir aqui verificar nos seus móveis todos aqui, onde é que fica o seu departamento administrativo? Aqui. Então, eu vou lacrar todos esses móveis, porque presumo que deve estar aí os livros que você não entregou e também os documentos fiscais que não entregou. Absurdo, situação absurda, e isso nunca foi colocado em prática, nem poderia ser, que me parece que esse dispositivo é absolutamente ilegal. Não tem o agente do fisco o poder de adentrar no estabelecimento de um contribuinte e sair lacrando qualquer tipo de imóvel, sob a alegação de que não foi entregue documento fiscal ou livro fiscal. Então, ele nunca foi aplicado. E nunca foi aplicado porque os auditores fiscais entendiam corretamente que esse tipo de situação só ocorre quando exige um mandado judicial autorizando a entrada no ambiente do contribuinte, juntamente com órgãos policiais, do Ministério Público, naquelas ações fiscais que são feitas por mais de um órgão, como sempre vemos na televisão, onde naquele momento se verifica a possibilidade de o contribuinte, e não com mandado judicial em mãos, o contribuinte não abrindo, sei lá, determinada porta. Eu me lembro que eu participei de uma dessas ações, um grande grupo aqui, com o pessoal da Polícia Federal, com 3 delegados da Polícia Federal, com o Ministério Público da União, com vários CGU, Controladoria-Geral da União, com vários, em que chegamos nesse ambiente e tinha as portas fechadas e o representante da empresa não queria entregar a chave. E o delegado da Polícia Federal o ameaçou de prisão em flagrante. E aí disse, olha, você não fizer isso, vai ser como seus patrões estão presos. Havia um mandado judicial de prisão dos empresários. Os empresários tinham sido presos às 6 horas da manhã em uma batida da Polícia Federal. Ou seja, são esses casos extraordinários que deva se aplicar o que está no artigo 83, e nunca no caso ordinário. O caso ordinário seria absurdo rasgar-se a Constituição, autorizar qualquer agente do fisco a adentrar a empresa e fazer isso. Mas, voltando ao auto de infração, é que no auto de infração, ele deixa claro que o contribuinte não apresentou o livro de inventário, né, no tempo de início, porque ele não apresentou na DIEF. Inclusive, ele colaciona a cópia da DIEF. Isso está muito claro. Não é só no termo de início, não. É porque não estava na DIEF, colaciona como prova que não foram entregues os inventários na DIEF, e aí tem as consultas à DIEF colacionadas como prova, e ele faz o pedido no termo de início. Daí a não apresentação. E por isso que eu falei, aquelas hipóteses, nenhuma daquelas hipóteses foi preenchida pelo contribuinte. Não entregar na DIEF, não entregar no órgão local e tampouco entregar quanto pedido do termo inicial. São situações distintas do que foi falado aqui. Senhores, me parece que o processo já foi bastante debatido, a não ser que alguém queira trazer algum argumento novo. Se assim não for, eu gostaria de colocar para votação. Algum argumento novo a ser trazido ao processo? Presidente, só que eu encontrei o artigo aqui, o artigo que eu me referi da questão da presunção legal do CONAT, é o artigo 90, nossa lei. O sujeito pacífico, quando intimado, deverá exibir livro, documentos, arquivo, qualquer meio, inclusive eletrônico, que esteja em sua guarda, presumindo-se a recusa justificada em veracidade da acusação fiscal. Aqui sim, tem uma presunção, porque está escrito da forma que o legislador queria. Ok. Bom, então vamos colocar o processo para votação, lembrando, seguindo como nós sempre fazemos, e nunca abrimos mão de
modificar o que está na paradigma. Será colocado aqui para votação a parcial procedência nos termos da recorrida ou a improcedência nos termos da paradigma. Conselheira, relatora, doutora Mônica, como voto? Senhora presidente, esse arremate aqui final feito pelo doutor Leilson, ele foi fundamental, né? De fato, o que nós temos é que está constatado, de fato, pela DIEF do contribuinte, que ele não apresentou realmente informações relativas ao inventário, né? Daí porque foi solicitado e tudo mais. Bom, então, diante de todo exposto, eu entendo que realmente existe também a questão da penalidade específica, né, que é prevista lá no 5, que é pela lei 12.670, que foi alterada pela 16.258, entendendo pelo conhecer do recurso, negar provimento, e entendendo pela parcial procedência nos termos da decisão recorrida. É como voto, presidente. Ok, doutora Elinédia. Com a relatora, senhora presidente. Doutor Ricardo Valente. Doutor Ricardo. Vocês estão me ouvindo? Sim, presidente. Doutor Ricardo, seu voto, por favor. Parece que ele não está ouvindo. Congelado. Deixa eu continuar aqui. Felipe Pinho. Passar um WhatsApp para ele. Tá. Felipe Pinho, mexeu-se agora. Ricardo. E, na realidade, o Ricardo ele é o primeiro a votar, de acordo com a portaria pela... Presidente, Ricardo. Deixa eu só fazer uma ligação. Oi, presidente. Voltou Não, aqui. seu voto, Ricardo. Presidente, eu vou... Pode repetir aí, presidente? O seu voto pela parcial procedência, de acordo com a recorrida, ou a improcedência, de acordo com a paradigma? Presidente, eu vou pela improcedência com a paradigma, presidente. Ok. Doutor Felipe Pinho. Com a divergência, presidente. Felipe Muniz. Acompanha a divergência, presidente. Saulo Santos. Senhora presidente, bom dia. Eu também acompanho a divergência. Robério Carvalho. Acompanha a divergência, presidente. Marcos Mota. O primeiro voto divergente, presidente. William Falcão. Senhor presidente, acompanho o voto da relatora, de acordo com o artigo 90 da Lei 15.614 de 2014. Assim é a procedência. Lúcio Alves. Com a divergência, presidente. Doutor Leilson Cunha. A relatora, presidente. Doutora Tereza Porto. Com a relatora, presidente. Ana Paula, apuração dos votos. Maioria aqui pela improcedência, né? Por maioria de votos, presidente, pela improcedência da acusação fiscal, nos termos da paradigma. Decisão, inicialmente, uso de destacar que o recurso extraordinário interposto já foi admitido pela presidência com a competência que lhe foi conferida no artigo 5º da Lei 15.614 de 2014, vez que ali atendido os requisitos do artigo 106 do mesmo diploma legal. E a Câmara Superior do Conselho de Recurso Tributário, deliberando sobre o recurso em questão, resolve, por maioria de voto, dar-lhe provimento no sentido de modificar a decisão recorrida e decidir pela improcedência do feito fiscal, nos termos do primeiro voto divergente, que já fica designado para a resolução, que foi o doutor Ricardo, não é isso? Ok? E, contrariamente à manifestação do nobre representante da douta PGE. Eis a decisão para o presente processo, agradecendo a participação do doutor Sintra. Muito obrigada, doutor Sintra. Muito obrigado. Excelente dia para vocês. Espero revê-los em breve. Saúde para todos. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Emendados, se os conselheiros desejam 5 minutos de intervalo. Por favor, sim. São 9h54, às 10 horas retornaremos, ok? Só com um café rapidinho, tá?